Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui hoje nós iremos falar, aqui no nosso canal do Citologia Exponencial, nós iremos fazer especificamente falar da diferença, qual é a principal diferença ou como diferenciar em situações do dia a dia uma lesão de alto grau de uma lesão de baixo grau. Pode parecer, para quem tem mais experiência, algo simples que não merece nem atenção, mas na prática, no dia a dia, a gente sabe que não é bem assim, nem tudo é bem escrito igual o livro, não é isso? Começar pela simplificação. Lesão de baixo grau, gente, a gente vai ter aonde? Em célula madura, tá? Aquela que tem muito citoplasma, derivadas, né, das células escamosas superficiais e intermediárias. Lesão de alto grau, a gente vai ter em célula derivada de célula que a gente chama de imatura, que tem pouco citoplasma. Então, tendo isso em vista, a gente vai resolver grande parte dos problemas. Um exemplo aqui, claro que seguindo os critérios específicos, mas isso é seguindo aquele fluxograma de raciocínio diagnóstico. Se você tem muito citoplasma, você vai derivar a lesão de baixo grau. Se você tem pouco citoplasma, você vai derivar a lesão de alto grau. Tá? De uma forma muito simplificada, não é 100% das vezes tão exato assim, mas aqui a gente está falando de dicas para resolver a quase totalidade das questões. Então, aqui um exemplo prático, aqui está melhor. Então, aqui no centro do campo nós temos essas células atípicas, né? O núcleo, né? Acho que quando a gente fala de atípica a gente está falando de núcleo, então núcleo aumentado de volume, bem hipercromático, membrana nuclear irregular, dispostos aí os dois, né? Em um citoplasma escasso, com pouco citoplasma, ou seja, padrão de célula imatura. Então aqui, com esse grau de atipia nuclear, a gente estaria falando de uma lesão de alto grau. Se fosse uma célula com mais citoplasma, por exemplo, célula derivada dessas aqui no centro do campo, ou essa daqui, por exemplo, a gente estaria falando aí de uma lesão de baixo grau. Fora que o núcleo, o grau de atipia nuclear aqui, no caso, costuma ser um pouco menor. Nas lesões de baixo grau, como é o caso aqui no centro da imagem, a gente tem o quê? Um núcleo atípico aumentado de volume, neste caso pelo menos 3 vezes o tamanho de uma célula intermediária normal, disposta em uma célula com citoplasma amplo. Então essa, vamos dizer assim, é a forma mais simples de diferenciar uma lesão de alto grau de uma lesão de baixo grau, ou de um L-sil para um H-sil. Agora vamos colocar algumas situações que podem gerar dúvida ou situações problemáticas, inclusive do cotidiano. Isso aqui é um caso real. Vamos pegar aqui esse campo. Então aqui nós estamos vendo, o que chama atenção? São várias células aqui no centro do campo. Chama atenção os núcleos. A gente sempre vai olhar núcleo para avaliar a atipia. Pela nossa metodologia, primeiro a gente detecta a atipia, e a atipia é tudo aquilo que não é comum, que não é típico. Depois a gente vai topografar, ou seja, vai ver citoplasma, que basicamente a gente divide em dois, citoplasma maduro e citoplasma imaturo. O maduro é quando ele tem muito citoplasma amplo, no estilo das intermediárias e superficiais, e a imatura é quando tem pouco citoplasma, no estilo daquelas que derivam das basais e parabasais, e até mesmo das metaplásmicas. E a gente vem para uma etapa final de reconhecimento. O que é essa terceira etapa? É quando a gente vai descrever o que está vendo, seguir o nosso fluxograma de raciocínio, onde a gente simplifica, né, as possibilidades diagnósticas e reduz a um menor número, e aí vai comparar com as categorias diagnósticas que nós já resumimos no nosso material didático, que está aí no curso longo, e aí ver se é compatível. Se for compatível, a gente chega na etapa aí de diagnóstico. Mas aqui nessa situação prática, o que nós observamos? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, acho que 5... vamos chamar 5 células aí no centro do campo, atípicas, o núcleo chama atenção, são todos um pouco aumentados de volume, hipercromáticos, ou seja, mais escuros, vamos utilizar termos simples. As membranas nucleares são irregulares entre si, em algumas tem mais irregularidade. Membrana nuclear irregular é você fazendo, como se você estivesse contornando o núcleo, né? O núcleo é essa parte central da célula. E quanto mais irregular e escuro, maior o grau, a gente chama de maior grau de atipia, vai ficando mais feio, né? E às vezes a gente olha o núcleo é esse pontinho que pode estar aí no núcleo mais arroxeado. E aqui você tem critérios, né, de uma forma simples, tanto para alto grau quanto para baixo grau. E aí, qual é a sua conclusão diagnóstica? Bem, nesses casos, gente, a gente sempre um diagnóstico, tá bom? Você pode ter na lâmina
lâmina, você pode ter vários achados. Você pode ter ASCII-US, LCIO, RAICIO, isso é normal, não é tão incomum assim. Tá? Isso é uma explicação básica, porque você pode ter múltiplas infecções por múltiplos tipos de HPV, você pode ter umas células que respondem de uma forma, células que respondem de outra forma. Tá? Então isso é frequente, isso também não é tão raro. E aí, qual é o diagnóstico? Você sai botando um monte de diagnóstico? Não. O diagnóstico é sempre o mais grave. Tá? Então, o melhor diagnóstico fosse só esse campo aqui, principalmente pelas células aqui presentes com escasso citoplasma e com núcleo mais atípico, um grau de atipia maior irregularidade de membrana nuclear e presença de nucleolo. O diagnóstico aqui não seria lesão de baixo grau, mas sim lesão de alto grau, tá? Ou seja, HSIL. Essa é a primeira dica, tá? De uma situação. Então, tendo em vista essas informações, basicamente é isso que se repete no dia a dia, tá? Uma outra informação importante, poderia dar ASCII-H naquela situação? Alguns utilizariam, tá? Mas a gente opta, né, pelas atualizações mais recentes do Bethesda. Ali a gente tem certeza que tem alteração, né, HPV mediada, isso não há dúvida. Não precisa escrever isso no laudo, alteração HPV mediada, não, é redundante. Então, se a gente deixa o ASCII-H para situações onde a gente não tem certeza se a gente está diante de uma condição realmente de lesão ou uma condição reativa. Quando a gente tem certeza de uma condição de lesão, a gente dá o diagnóstico específico de lesão, tá bom? E evita as categorias ASCII, tá? ASCII-US e ou ASCII-H, tá? Deixa ela para as situações ao qual elas melhor se encaixam, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, você curte, compartilha, deixa ali algum comentário, sugestão. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo. Um grande abraço e até breve.